Aqui é Joaquim, são 3 quilos em Jamaica. Eu quero, antes de iniciar a palestra, te agradecer imensamente pela tua disponibilidade. A plateia está ansiosa pela palestra, ok? E não vou mais tomar o tempo do pessoal. Muito obrigado mesmo, de coração. E vamos enviar via correio um certificado de agradecimento, ok, Sérgio? Muito obrigado. Joaquim, eu que me sinto honrado de estar aqui, você pode ter certeza disso. É uma satisfação muito grande para mim. E parabéns à Lábio, mesmo a Câmara dos Vereadores, por ter se inserido no espaço. Eu acho que todas as iniciativas que vêm em detrimento do fortalecimento do nosso voto, elas são extremamente bem-vindas. Eu me sinto muito honrado de participar disso, pode ter certeza absoluta. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Ok, obrigado. O espaço é teu. Obrigado. Muito obrigado. Bom, pessoal, bom dia, um abraço mais uma vez. Eu queria agradecer aí o convite da LAP do Rio Grande do Sul, que eles são 3Quinto, que eles são 3DX, que são amigos de longa data. Eu sei que o colega tem que apresentar uma outra pessoa que eu não vi, por desculpa, estava sem tela, mas aos que me conhecem, que estão na plateia, eu vou vir, eu abraço. E aos que não me conhecem, eu vou tentar tentar corresponder aí a expectativa de vocês. Vamos ver se eu consigo, tá? Bom, me pediram para fazer uma apresentação sobre contextos, o antes, o durante e o depois. Então, nós vamos fazer uma agenda para os senhores, só que confirme se está passando o slide. Passou? Passou, sim. Ok. Então, nós vamos discutindo antes o que motiva, como é que se faz o estabelecimento de uma meta, o que otimizando o que temos, né, para uma competição. Não adianta a gente falar em teoria aqui, que é muito bonito isso, que é muito bonito aquilo, eu acho que vale muito mais a gente trabalhar com aquilo que a gente tem, afinal de contas é um hobby, né? E quem é o nosso competidor. Então, diante disso, eu vou passar um videozinho para vocês curto, para a gente discutir um pouco sobre motivação. Então, o que leva uma pessoa dentro de um estado, digamos assim, mental, que ainda esteja normal, a ficar 48 horas falando de faz 9/11? Isso realmente precisa ter uma motivação muito forte, e o que é justamente por isso. O que motiva a gente a entrar no campeonato, a participar do campeonato? Nós precisamos ter um fator motivador. Pode ser esse fator motivador uma competição contra nós mesmos, ou seja, eu vou tentar estabelecer um target e no próximo ano eu vou tentar superar esse target. Então, isso é muito interessante. Outra, vamos pegar uma praxe grande dos gaúchos aí, vamos reunir uma turma para fazer um churrasco e vamos competir numa competição. Ou seja, vamos ter a ideia de uma competição de multi-operadores em que vamos estar, além da competição em si, uma confraternização.
A operação isolada ela é uma operação que você tem que ter realmente um fator motivador forte, porque você contra você mesmo, entendeu? Você vai ficar em 48 horas tentando, né, superar a sua própria meta. Existem outros motivos, por exemplo, né? A minha família é toda errada amadora, então esse é um dos motivos pelos quais a gente às vezes faz campeonato em família, né? E esse é uma questão bastante motivadora para mim, né? Nas competições multi, a gente às vezes faz de tudo faz. Outras vezes a gente pode fazer, por exemplo, vários colegas aí do Rio Grande do Sul, também aqui em Santa Catarina, têm feito expedições, seja com a ilha, seja com Paris, seja com um pico, né? E essas expedições também podem ser um fator motivador para a participação do campeonato. Bom, em Minas Gerais seria isso. Como é que se estabelece uma meta? A primeira meta, a primeira estratégia para estabelecer uma meta é analisar seu próprio resultado. Se você vai ser um adversário contra você mesmo, nada melhor do que isso. E vejam, não se preocupe muito, e as pessoas muito se preocupam em contexto, em superar o número de contato. O número de contato não é ponto, gente. Você tem que fazer um estabelecimento entre número de contato e multiplicador. Né? Vários campeonatos, os multiplicadores são os países, e outros campeonatos, os multiplicadores são os prefixos. Mas não adianta a gente ter só aquele target, eu fiz 100 PSOs esse ano, o ano que vem eu vou fazer 200. Não, se eu fiz 1000 pontos esse ano, ano que vem eu vou fazer 1001. Né? Não necessariamente precisam ser 100 PSOs. Isso eu acho um dado extremamente relevante. Tá? E a definição de contra quem a gente vai competir. Eu quero competir para tirar o primeiro lugar no mundo, eu quero competir para tirar o primeiro lugar na América do Sul, no Brasil, no Rio Grande do Sul, na minha cidade, ou eu quero apenas competir para vencer o que eu fiz. Então, esse é uma estratégia. Existem N categorias de concurso. Então, você pode fazer um concurso com pouca potência, com pouquíssima potência, que é o QRP. Você pode fazer um concurso com alta potência. Você pode fazer um concurso que você possa usar os clusters, que são os locais onde as estações que estão operando com teste são lançadas na internet, então você descobre a frequência. Esse é um concurso chamado de assistido. Você pode cegar isso, fazer um concurso que não é assistido, ou seja, você não sabe onde é que as estações estão, certo? Você pode fazer um concurso com uma única banda, você pode usar todas as bandas. Então, pode fazer um concurso com um operador, com 2 operadores, com 5 operadores. É uma gama gigante. Então, você pode fazer um concurso hoje que demora um ano, que é o DX Marathon. E é um concurso contra você mesmo, entendeu? E você vai caçar países durante um ano. É um dos concursos hoje que mais me encanta, fazer o DX Marathon. Eu tenho feito aí há 5, 6 anos, e realmente eu acho uma competição fantástica, porque é uma competição que ela associa a caça do DX, que é uma prática muito grande para todo mundo, associa a uma competição de rádio também. E, evidentemente, leva-se o nome do maratona por causa do tempo. Né? E são coisas que, em um ano de competição, você pode ter mudanças significativas, você pode melhorar a prestação, você pode ter, e vai ver como é que os competidores estão evoluindo. Então, é muito interessante. Outra coisa importante que eu falei é otimizar o disponível. O que a gente tem, onde que a gente quer chegar, qual é o custo do nosso sonho, dependendo de onde a gente quer chegar, a relação custo-benefício daquilo que a gente tem, e onde e contra quem a gente quer competir. Vamos em frente disso. Otimização do produto disponível. Se eu sou um operador, single operator, então essa é uma categoria que eu vou operar sozinho, certo? Então eu posso ter um rádio, um computador linear, um computador, um dedo, uma antena que faz um concurso monográfico. Essa é uma categoria boa. Uma outra categoria, você faz uma categoria chamada de multi-single. Multi-single você vai ter 2 ou mais operadores, mas sempre um transmissor só transmitindo naquele momento. Você pode ter uma segunda estação, como é o caso de minha filha. Um está na estação chamada de running, ou seja, está fazendo contato,
e o outro está caçando um multiplicador no segundo rádio. Isso também é permitido, isso também é operação muito simples. Você pode ter o que a gente chama de operação SO2R. Essa é a operação que eu mais faço. É um único operador, então, SO, quer dizer, single operator, traduzindo do inglês, operador único, 2 rádios. Então, vocês olharem aí, tem do lado esquerdo da tela do computador tem um rádio, do lado direito da tela do computador tem outro rádio. E cada rádio desse está conectado no lado do forno. Então, você pode trabalhar com 2 frequências, você só transmite com um rádio cada vez, mas você pode ouvir 2 frequências. Então, qual é o macete do SO2R? É que você caça, você faz um running, né, um conteúdo grande de contatos numa frequência e com outro fone você caça multiplicadores em outras frequências. É um negócio muito louco, isso parece muito louco, mas uma das maneiras da gente treinar isso, e eu uso isso há muitos anos, é quando você vai num restaurante, por exemplo, com a tua esposa, deixa um dos teus ouvidos conversando com ela e o outro ouvido prestando atenção na mesa de trás. Parece uma loucura, parece uma bobagem, mas treina, tá? Porque esse negócio de ouvir duas frequências ao mesmo tempo, você dá atenção, você tem que realmente treinar o cérebro. Então, a maneira que eu uso de treinar o cérebro é justamente essa. A minha esposa sabe disso, evidentemente. Eu estou prestando atenção numa outra conversa para treinar uma competição. É muito maluco. Bom, utilizando o que temos com a competição. Vamos lá. O que eu tenho de equipamento? Eu tenho um rádio, eu tenho um amplificador linear. Quais são as antenas que eu tenho? Né? Então, isso é uma coisa muito importante da gente otimizar. Né? Se eu só tenho um rádio, eu vou pegar 5 kW, não tem jeito, ou QRT. Eu vou reduzir a potência do rádio até 5 watts, ou pegar QRT. Se eu só tenho um rádio, eu vou sair do palco. Beleza. Se eu tenho um amplificador linear, eu posso misturar ao pegar high power. Então, essa é outra possibilidade. O que eu quero no contexto? Eu vou entrar no contexto para ser competitivo. Bom, como é que eu posso ser competitivo? Eu tenho 2 antenas em casa de 15 metros. Opa, pode ser que seja necessário só para 15 metros. Eu tenho antenas monobandas para 10 metros. É mais fácil de fazer, a linha menor, né? Então eu vou competir em 10 metros de monobanda. Não, eu não tenho uma estação competitiva, mas eu quero, por exemplo, usar o contexto para aumentar o número de países do DXCC. Beleza, entra no contexto para caçar país. Nenhum demérito nisso. Você está fazendo uma coisa que te agrada. O mais importante, o maior objetivo do contexto é você se divertir. Seja lá qual é o objetivo que você botou na sua cabeça. Isso que eu acho que é importante. As pessoas, quando entram no contexto, falam assim: pô, quanto o primeiro lugar fez? Pouco importa o quanto o primeiro lugar fez, importa o que você vai fazer. É isso que é importante, entendeu? Perder ou ganhar é uma coisa muito relativa. Só um vai ganhar em cada categoria. Mas você pode se divertir muito. Outra coisa, isso que eu acho que é maratona um contexto bacana, porque você pode usar os contextos do ano para caçar países para maratona. Então, eu acho, sabe, Toledo, que futuramente, cabe um encontro de rádio como esse, fantástico, que vocês estão promovendo aí, cabe muito colocar um tema sobre a maratona. Porque a maratona, agora, com o advento do FT8, ela se tornou uma coisa extremamente democrática. Qualquer pessoa com um pedaço de fio hoje consegue fazer contato em FT8. Tem muita gente que critica o FT8 não é rádio, o FT8 só usa o computador. Como a pessoa está operando? Está usando o rádio para se realizar, para ficar feliz. Eu acho que isso importa, gente. O resto é detalhe. Né? Se é digital, se não é digital, se tem que fazer delegacia, não tem. Isso é bobagem. Quando você tem um rádio, você se diverte com ele. Para fazer FT8, você vai ter um rádio também. E a maratona é bacana por isso. Porque você pode fazer uma estação muito de países muito grande, usando o digital, usando o celular, usando a família. Não deixa de ser uma competição, uma competição humana. Então, vamos para frente. Bom, você pode fazer uma combinação de antenas, né? 2 de polo, se você não tiver de polo, uma tribana com uma vertical, mas qual o objetivo de usar uma vertical também? Gente, se a vertical ela transmite em todas as direções, a tribana ela vai ser uma antena mais diretiva. Então, se você puder fazer esse engajamento, a gente pode ter uma recepção melhor. Gente, o teste, o mais importante é ouvir. A gente normalmente chega, o difícil é ouvir.
é ouvir diferentes direções ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Então, várias combinações de antenas. Eu não vou entrar aqui a fundo e discutir isso, porque o tema é global, né? O tema é não. Eu acho que a gente é importante a gente ter essa ideia. Vejam que com a questão de antenas, nós temos essa situação aqui, ó. Nós estamos na América do Sul, sul da América do Sul, longe do mundo, nem disse isso. Estados Unidos e Europa lá em cima, as caixinhas, quando eles estão falando entre si, é muito difícil a gente chegar. A gente escuta, mas a gente não chega. Por quê? Porque as antenas deles estão do lado para a gente. E a maior atenuação da antena não é frente e poste, é frente e lado. Então, eles não nos escutam mesmo. Mas também quando a propagação abre, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, vejam a importância de ter antenas em duas direções simultâneas. Porque nós temos 60 graus defasados entre Estados Unidos e Europa. Aqui, para mim, está em Europa 30 graus, Estados Unidos 330. Se eu tiver uma antena diretiva e botar para a Europa, eu não vou ouvir os Estados Unidos. Então, para eu ouvir Estados Unidos e Europa, tem que ter uma antena para cada lado, ou uma antena muito boa, uma ponta, e uma antena vertical muito lado para também ouvir outras direções. Isso é a coisa mais importante que eu considero que acontece. Não adianta você ter um sinal 9 mais 40 numa direção. Você precisa ter um sinal S7, S5, S4 em 4 direções. E você vai ser muito mais ouvido. Então, fazer o que a gente chama de split power, você pegar os teus 100 watts e jogar em duas antenas aí com 50 cada uma, ótimo. Porque você vai ser ouvido. Melhor que ser ouvido um pouquinho mais forte em uma direção e a outra direção não escutar nada. Então, essa é uma filosofia que traz a importância da combinação de mais de uma antena, entendeu? Por isso vocês veem, quando eu mostro esse meu parque de antena lá, eu tenho várias antenas para cada banda, justamente para os aumentos do ciclo motor e só fazer realmente mudar, transmitir tudo, ouvir tudo. E aí, selecionar, evidentemente, quando chega o sinal mais fraco, você direciona ou direciona aquela direção. Então, qual é a grande vantagem de você ter uma transmissão que é ouvida em várias direções? Você aumenta o número de multiplicadores, mais gente vai te caçar, mais gente está te ouvindo. Você aumenta o número dos teus spots no cluster, mais gente que te ouviu vai dizer lá, olha, pelo som 3DX está em 3.780. Mais gente vai escutar, né? Isso é muito importante. Isso vai acabar fazendo que o teu rate de contatos por hora também aumente. Você vai ter um rate de contato por hora mais alto. E isso faz com que, evidentemente, aumente a tua pontuação. Né? E outra coisa de você transmitir em duas direções, ou 3 ou 4, é que você pode ter os horários de propagação short pass e horários de propagação long pass. Por exemplo, você tem agora, recentemente, você tem calculado a propagação aqui muito long pass. Long pass, por exemplo, a Europa, para mim, é 30 graus. Isso é short pass, é direto da Europa. Quando é do long pass, é 210 graus, exatamente o oposto. Né? Então, se eu tenho uma antena só, e a antena abre, a propagação está aberta, minha antena está para a Europa, 30 graus, e a propagação está aberta do long pass, 210 graus, não escuto nada. Então, às vezes é interessante ter uma antena no short pass e uma antena no long pass. Então, são macetes, né? Que com o tempo a gente vai aprendendo. Né? Eu tenho até pegar algum colega que tenha mais de uma antena e perguntar muito concurso comigo. O doutor Vitor está trabalhando no Europa, não escuto nada. Está vindo no short pass ou no long pass? O cara vai ajudar a dizer que está vindo por outro caminho e você direciona a sua antena. Mas é uma coisa importante. Nosso desafio frente ao competidor. A primeira coisa é você escolher uma categoria que se adequa àquilo que você tem. Né? Porque por isso, o rádio ele é muito democrático. Você tem categoria para todos. Né? Então, assim, é bacana ver, por exemplo, a premiação do CVA, a premiação do Manchete Primeira, a premiação do Farroupilha, são premiações que têm páginas e páginas de premiados, porque tem categorias para a gente escolher. Isso é muito bom, você tem que saber, ou às vezes se orientar qual é a mais experiente, o que para aquela estação que você tem, o que é melhor. Para você volta para atualizar, número de contato não é tudo, tá? Pelo contrário, o que vale é essa proporção, balanço entre número de contato e multiplicador. Por exemplo, tem país, tem campeonatos, você tem calculado, em que os multiplicadores são por banda, né? Como no CBA, são por banda.
Então, não adianta fazer 200 países em 15 metros e 0 países em 10 e 20. Não adianta. Vai ser só 200 países. Se você fizer 115, 110, 120, você fez 300 multiplicadores contra 200, tendo feito só 215. Então, isso é muito importante. Outra coisa é estar sempre no ar. Se você parar, se você for dormir, se você for descansar, naquele momento, o meu competidor está te passando. Se é contra você mesmo, beleza. Você adequa bem tranquilo. Quando eu parei o ano passado, eu parei no concurso 48 horas, eu parei 24. Tá bom, se eu vou parar 22, vou ganhar 20. Beleza, isso já é um desafio. E nesse ponto, você tem que se motivar. Motivação é a palavra-chave do contexto. Então, você pode analisar um contato com o resultado do ano passado, para ver se você teve mais Europa, mais Estados Unidos. Normalmente o balanço é esse, Caio. Mas para você investir, por exemplo, adianta ter uma antena, que eu vou trabalhar muito a África, ser 1,7% dos meus contatos é África. Bom, é importante? Porque esse 1,7 pode dar 20 multiplicadores. Então, não é só o volume. Eu estou trazendo essa pizza aqui para mostrar para vocês, e às vezes com 1% da África e 0,6% da Oceania pode me dar a diferença de eu ganhar o contexto, não. Porque eu devo um multiplicador a mais ou dois, não o 10 ou 20 contatos a mais. Isso é bem interessante. Bom, vamos agora, isso é o antes do contexto. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o durante. Como iniciar, essa não é mais uma interagir. Como manter a motivação, a importância do hora a hora, com base ao sonho do nosso desafio. Vamos lá. Como iniciar? Eu sempre entro no contexto mais ou menos uns 30 minutos antes para escolher uma rua. Se eu vou fazer multibanda, se eu vou fazer monobanda, não é tranquilo, eu vou fazer. Se eu for fazer multibanda, primeiro eu vou escolher qual é a banda que eu vou começar. Depois desses 30 minutos, eu vou escolher um bom lugar na banda, que não tem interferência de lateral, já para não começar me incomodando com o lateral. E terceiro ponto, eu vou começar a criar um volume de contatos para quando o contexto abrir, tem um monte de gente que já anda naquela frequência. Como que eu faço isso? Eu começo chamando DX naquela frequência, vou dizendo para todo mundo que eu estou no tempo de preparo, a gente chama de warm-up do contexto, e aí as pessoas vão, eu digo, olha, daqui a pouco vamos começar o teste, gostaria de marcar um pouquinho no início, a maioria das pessoas vão ficando. Quando chega o horário do contexto em si, já tem 200 horas para falar contigo. E aí você já começa no rate alto. Isso é muito interessante. Tá? Esses contatos, antes de abrir o contexto, muito lentos, bem devagar, passa a reportagem, passa nome, passa, sei lá, passa o teu manager, se tiver, diz qual é a categoria que você vai, para quê? Naquela frequência que você está, você ser o principal está falando. Porque os outros estão ouvindo. Então, eu vou fazer uma estação aqui, eu vou ficar aqui para começar o contexto aqui, o cara está dizendo que vai operar o contexto, vai começar aqui. Isso é bem interessante para você começar com o digital. Como manter a motivação? Gente, eu normalmente faço um contexto de 48 horas, eu faço 48 horas. É fácil? Não, não é fácil. É muito difícil. Tem horários que é muito cansativo. Normalmente, amanhã do primeiro dia, ali por volta de 5 da manhã, no final da tarde do primeiro dia e o final da manhã do segundo dia. São muito difíceis esses horários, em termos de cansaço, vem um monte de diabinho na tua cabeça dizendo que você está fazendo isso, faz essa porra, esquece esse negócio, vai dormir, sei lá, tem um monte de coisa que vem na tua cabeça que você parar e você tem que ter alguma coisa para lutar contra. Então, o que é o importante de lutar contra? É esse tipo de coisa aqui, ó. É você ter um score do que você fez no último ano. E aí, por exemplo, a linha branca é o meu último campeonato. E a barrinha rosa é esse campeonato que eu estou fazendo. Eu botei uma foto aqui do começo do segundo dia, até o começo do segundo dia. Da meia-noite de até a barrinha só branca, que é o resultado do outro ano. Então, aqui foi um contexto provavelmente teve parada, o WPX, vai precisar obrigado a ser parado 12 horas, esse não tem jeito de operar 24. Então, vocês vejam,
O que eu quero? Eu quero ganhar de mim naquela hora. Hora a hora. Você pode fazer QSO ou você pode fazer pouco. Eu recomendo fazer pouco. Por quê? Porque pouco é que vale naquela hora. Então você tem que ganhar hora a hora de você na outra. E isso faz com que você se motive. Isso faz que tira da zona de conforto do seguinte: você está 3 horas da manhã, 20 minutos em 20 metros e não está rendendo nada. Bom, vou mudar de banda. Vai procurar outra banda. Sai daquilo ali. Isso é muito importante. Outra coisa é o scoreboard. É você ver como os seus adversários estão indo. Tá? Isso é muito interessante, porque isso te motiva. Eu sempre estimulo que todo mundo publique o seu resultado. Tem gente que não gosta de publicar resultado. Gente, não existe competição que você não veja como o seu adversário está indo. Não tem sentido isso. Nenhum. Entendeu? Acho que os regulamentos do Contest deveriam exigir se você publicasse o seu resultado online, hora a hora. Isso é muito mais salutar, é muito mais justo. Eu trago um exemplo para vocês aqui da competição do WPX em 2023. Vejam esses dois colegas aí, CZ5K e Papatango 4 Zoom. Vejam a diferença deles, gente. É muito pouquinho. Está um colado no outro. Isso aí é extremamente motivador. Ou seja, o ZZ5K se manter na frente e o PP4Z passar na frente. Então, isso aí dá informação hora a hora. É muito bacana isso. Então, eu considero que essas publicações nos scoreboards online fundamentais para a nossa motivação no contexto. Outra motivação é você acompanhar o teu rate por hora. O que você está fazendo de contato por hora. Por quê? Porque se, por exemplo, aqui você está com um rate bom, está indo bem, beleza, aquela banda está boa, continua ali. Mas se o rate cai, talvez seja hora de mudar de banda. Poxa, eu estava no rate de 200, agora estou no rate de 30. Eu vou mudar, eu vou para outra banda, que não está bom. Isso aí é o próprio problema do computador forte. Então, isso também é um fator motivador. Se você está indo mal, não usar isso como desestímulo, mas sim como um estímulo a você mudar o que você está fazendo. Tá? Outra coisa, a gente tem que operar com conforto. Não adianta operar com um fone maravilhoso, de helicóptero, tal, que aperta o ouvido, você não vai aguentar. Outra coisa é cadeira, gente. Cadeira tem que ser uma cadeira confortável. Se a cadeira não for confortável, você não aguenta muito dele. Outro detalhe, a economia da mesa. Se você tem motor, não adianta deixar o motor a 5 metros de você, cada vez tem que levantar para a girandeira. E isso, às vezes, a gente não se toca, mas é extremamente importante. O maior número de informações possíveis na tela do computador. Se possível, ter uma segunda tela. Então, eu vou mostrar para vocês como é uma ergonomia que essa é uma ergonomia antiga que eu usava, tá? Então, vocês veem como eu opero essa série, tem um rádio do lado esquerdo da tela, tem um rádio do lado direito, comando de motor, estão todos mais ou menos na minha frente, a mesa ela não é reta, né? Vejam que eu uso o microfone extremamente, é o mais simples de todos, é o mais baratinho de todos, mas ele é levinho, gente. Ele não tem peso, ele não força o ouvido, porque a pior coisa que tem no fone, no começo ele parece todo suavinho, todo bonitinho. 6 horas depois a tua orelha não aguenta mais aquela pressão. Vai fazer disquinha na orelha. Então, aí você tem que parar, tem que tirar outra coisa. Usar o áudio do rádio não muito alto. Não falar muito alto, porque se você for falar muito alto, você vai acabar sem voz. Isso não é fácil, porque às vezes você está caçando um espectador, você quer gritar, você acha que alguém da potência vai chegar lá, né? Tem um colega do professor, você que vai produção, trabalha na administração, já trabalha no DX, mas um computador mais rádio importava ele, que era a voz mais alta de todos. Eu não sei se ele está na matéria, se ele tiver que saber quem é. E que era divertidíssimo, só que no timbre de voz daquele, você não consegue ficar 48 horas, você acaba, com 36 horas, você está completamente sem voz. Eu mudei hoje para esse sistema. Eu tenho um telão grande do lado, com todas as informações complementares e a minha tela na frente. Você vê que está tudo mais ou menos amontoadinho para que, no mesmo lugar, eu consiga acessar tudo com a mão. E você vê que tem os papeizinhos pendurados ali. Às vezes eu preciso de algumas coisas, eu preciso ter a dica na minha frente, porque gente passou
24, 40 horas de conteste, você já não afina mais nada, se não tiver o próximo conteste, você não vê. Tá? Bom, outra coisa é o seguinte, conteste de 48 horas. Os contestes que tem 12 horas de parada, você tem que parar 12 horas. Mas você não. Um dos macetes que pode ser usado é o seguinte: a regra permite, você não pode transmitir, você não pode fazer contato, você pode ficar ouvindo. Então, muito dessas 12 horas de parada eu uso para. Quando está perto de fechar aquela hora que eu posso voltar a operar, 20 minutos antes eu fico caçando o multiplicador. Eu seleciono os multiplicadores, volto, fechou a hora parada, eu volto. Opera, trabalha com os multiplicadores de uma banda e para de novo mais uma hora. Então, isso é um recurso que a gente pode fazer, só que cansa mais e você não vai dormir. Mas é um recurso, principalmente do WPX. Bom, o cara que não consegue dormir, né? Como é que nós vamos combater o sono? O sono, gente, façam paradas 100 minutos de 90 minutos, tá? Então, porque o ciclo do sono ele é de 90 minutos. Então, se você parar 2 horas, não é tão aconselhável quando você fizer uma parada de 1h30. Ah, mas eu vou dormir mais meia hora, então para 3. Você vai acordar com menos sono se você fizer o teu acordar em ciclos de 90 minutos. É um macete, entendeu? O mínimo possível que acontece. Se você enche o estômago, vai ter sono, entendeu? Tem uma série de detalhes que fazem que você fique acordado. Café, por exemplo, né? Tem gente que usa Coca-Cola, eu usei durante muito tempo, eu não tomo mais Coca-Cola, mas são estimulantes. Você vê o chimarrão, que é extremamente salutar para o bom teste, entendeu? E vai tirar o sono também, tem muita gente. Bom, depois do conteste, comparar com o que foi feito, né? Fazer uma comparação retrospectiva. Fundamental, isso é uma coisa que eu vi no meio do campo que eu não fazia. O que eu tive de problema? E o que eu encontrei de solução? Anota porque no outro ano você não lembra. E aí você já determina no final do contexto o que você tem que melhorar. O que eu posso fazer de diferente na minha estação para no próximo eu ir diferente? Porque às vezes você tem um probleminha, mas aí você não pode parar para resolver. Se parar, o meu aniversário vai passar na frente. Então, no final do contexto, anota tudo, porque, claro, você está cansado, não é aquela hora ali que você vai sair para resolver o problema. Mas se tiver anotado, você vai lembrar para resolver depois. Gente, era isso, tá? Eu resolvi fazer uma coisa um pouco mais enxuta, para que a gente, se quiser debater alguma coisa, está à disposição. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu passo a palavra aí para a plateia e eu vou. E é isso, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Muito esclarecedor, como sempre. Está aberta a. Aguardando o pessoal aí. Obrigado, Sérgio. Joaquim aqui. Prazer aí. Muito boa a palestra. Qual é a minha pergunta? Papa N3, Eco Bravo, Rio Grande do Sul, né? Obviamente. Isso é Porto Alegre. Essa eu gostaria de saber o tipo de alimentação que o senhor usa durante os percursos mais longos de competição. Eu pergunto isso porque, né, eu tomo bastante mate, mas na hora da competição, né, correndo a minha estação distante, né, planeta diferente da sua, a gente perde muito tempo e acaba comendo mais. Então, parece uma pergunta meio deslocada, mas eu acho que é interessante todos saber que às vezes a gente come demais ou come de menos para não dormir, só que isso a gente vai atrapalhando e, né, a curva de desempenho ela vai variando ou vai caindo, que é o meu caso. Despenca, às vezes despenca de uma hora para outra e tu perde, né, eficácia na hora de não saber controlar os tons e o sono. Né? Eu queria que o senhor tirasse essa dúvida para mim. Muito boa pergunta, são 3 episódios. Outra coisa, discordo apenas na tua pergunta, da colocação que você fez, que as estações são anos de luz de diferença, porque na hora do conteste, o teu ponto vale exatamente igual ao teu.
Entendeu? Eu preciso do meu corpo, você precisa do meu. Então, nossas estações elas são comparáveis diante dessa visão. Respondendo a tua pergunta, bom, eu tenho um viés, tá, em relação à alimentação, porque eu faço jejum intermitente. Não pelo rato, por outros motivos, eu adoto a dieta de jejum intermitente. Então, eu como realmente muito pouco, tá? Muito pouco durante o contexto, porque eu normalmente só faço uma refeição por dia. Mas isso é um hábito meu, tá? Porém, o que eu recomendo? Eu recomendo dietas que tenham baixo teor de carboidrato, tá? Baixo teor de carboidrato, então mais proteína e coisas que sejam fáceis de comer você falando, né? Eu acho que isso é fundamental. Pô, você comer assim um churrasco é mais complicado, né? Mas assim, antes de eu adotar essa questão do jejum intermitente, eu fiz durante muito tempo, eu comia papinha de neném. Isso é um troço ridículo, mas papinha de neném tem caloria, né? Você põe a caloria que você precisa também, e é fácil de comer, né? Então, assim, coisas mais assim, fáceis de digerir e procurar deixar e lembrar que você vai, se você tiver parada programada, come na parada. Tá? Porque você vai descansar mesmo, tá? Não come durante o curso. Mas é difícil você adequar essas coisas às vezes. Tá? É difícil você. Mas não tem uma receita de bolo. Tá? Não tem. Eu uso muito café durante a competição. Tá? Não assim excessivamente, mas uso. E o que eu acho que é mais importante para você aguentar 48 horas? Dormir antes. A sexta-feira, normalmente começa sexta, 9 da noite. Não adianta você estar subindo em torno, montando antena até a última hora do congresso. Você não vai aguentar. Não vai aguentar. Então, assim, o descanso na sexta-feira é fundamental. Eu te dou um exemplo prático bem recente. Nesse último CPW, eu me programei para dormir sexta-feira à tarde e eu não consegui dormir. Não consegui dormir. Foi um dos congressos mais difíceis que eu tive para aguentar as 48 horas. Tá? Mais difícil, muito cansativo. Eu acabei o congresso absolutamente exausto. Tá? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que teve horas no congresso que eu me programei em pé. Peguei o teclado, fiquei na frente do teclado em pé, porque se eu não ouvir, eu ia dormir. Você não sabe nem mais onde está. Tá? Então, assim, é realmente cansativo. Então, tem que se pegar muito naquele ritmo da hora, naquelas coisas, pegar qualquer coisa que possa te estimular. Mas não existe uma receita de bolo. Eu comeria coisas leves, tá? Qualquer coisa que tu seja uma dieta de digestão muito longa, ela vai ser problemática porque ela vai te dar sono. Mais alguém? Fernando? Papai X3, Delta Charlie. Qual é a opinião sobre esse apuração agora que alguns defendem 7 dias, né, para mandar o log, e outros estão defendendo de logo terminar o contest mandar o log imediatamente, ou até o live score, né? Eu sei que o senhor tem uma opinião formada sobre isso, né? Inclusive deu uma polêmica nesse último colloquio, que foi mandado o log em 2, 3 dias, então muita reclamação sobre isso, né? Como é teu nome? Desculpa. Papai Charlie Daniel. Daniel, desculpe, não vejo. Daniel, olha, eu acho que a tua pergunta procede muito, tá? É muito interessante. Eu não acho que se faça conteste depois do conteste. Então, eu acho que tem que acabar o conteste no download. Porque esse negócio de ficar conferindo, isso tudo aumenta a chance do cara que entrou lá, que quer roubar, entendeu? Que quer ajeitar a PCO, que quer marcar depois no telefone, que quer usar um contato público para botar injetar um multiplicador. Eu sou favorável que o resultado tem que ser mandado logo o mais rápido possível. Sou favorável também a que quem quer competir os top 5, os 5 primeiros da categoria, tem que gravar o contest obrigatoriamente. Tá? E se começar a ter problema com gravação do contest, tem que filmar o contest.
assim, ó, eu acho que você, outra coisa, eu sou totalmente contra a categoria não assistido, porque você não pode controlar quem está usando o câncer ou não está, então libera para todo mundo, deixa todo mundo usar. O MPX fez isso, ele criou como categoria principal agora o assistido, todo mundo pode usar o câncer. Tem um grupo que não quer usar, tudo bem, aí uma categoria vai, mas não se a categoria principal não acontece. Eu acho que tudo que você não pode controlar, você tem que tirar da regra. Essa é a minha filosofia. Nós defendemos durante muito tempo, no do CQWW, essa questão de mandar o log rápido. Os americanos têm uma trava contra isso. Outra coisa é o cara ter que clicar no scoreboard. Porque o cara, se ele entrar no scoreboard, é difícil roubar depois. Entendeu? Porque está ali. Não tem jeito, está ali. Entendeu? E aí, outra coisa. Se você muda, a tua estratégia é mudar a frequência de determinada hora, o teu competidor não pode ver isso. E isso os concorda o proporciona. Então, eu acho que quanto mais democrático, mais aberto, mais amplo, menos regulamento, mais ação, eu acho que melhor, mais justa vai ser a competição. Então, na minha opinião, o log acabou, acontece, sei lá, 48 horas tem que mandar. Porque tem gente que às vezes está numa expedição, está no negócio, hoje tem essas categorias que são em vários locais diferentes, né? Distribuído, que criaram aí, que é interessante, dá uma oportunidade a uma competição diferente. Aí talvez compilar o bloco, vai demorar um pouco mais. Mas acho que no máximo 48 horas. Eu sou favorável, acabou, o teste do bloco. Entendeu? Essa é a minha opinião. Obrigado. Prazer. Todo o contexto começa com a análise do regulamento, né? Claro. Começa uma semana antes. Exatamente. Mais alguma pergunta? Aqui. Obrigado, Sérgio, Rafael, Papai 23, Fox. Se tu tiveres a lembrança, né, de algumas décadas atrás, ainda na época dos logs de papel, na tua opinião, daquela época para hoje, o que realmente mudou de mais marcante, na tua opinião, né? Foram os rádios, foram as técnicas digitais, foram as antenas, o que mudou assim, nos últimos 30, 40 anos em relação a hoje? Olha, eu acho que é o seguinte, a pergunta é fantástica, né? Olha só, eu peguei o log de papel, eu tinha resistência em passar para o computador, eu confesso isso, porque eu achava que eu escrevia mais rápido do que eu digitava, né? Mas eu acho que a gente tem que se adaptar à evolução tecnológica, né? Então eu acho que, por exemplo, o FT8 ele é uma evolução tecnológica. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta, aí pode ser usado, pode não ser usado. O que eu acho que o que mais evoluiu é essa possibilidade de você poder ver onde é que o seu competidor está. Eu acho que o scoreboard que foi criado no WRTC, o scoreboard, eu acho que foi na Finlândia, eu acho que essa é a grande evolução, porque você torna a competição muito mais justa. Outra coisa é o esporte no cluster. Por quê? Porque, por exemplo, o esporte no cluster te dá a possibilidade de você também ser exportado por alguém e alguém saber onde você está, desde que você esteja no RP, por exemplo, você está no cantinho da banda. Né? Eu sou favorável, alguns colegas têm uma resistência muito grande a isso, eu sou favorável ao alto esporte. Eu acho que a pessoa pode se exportar. Por que pode se exportar? Porque torna a competição mais justa. Se tiver 50 PY3 numa competição, dificilmente os PY3 vão ser exportados, porque tem um monte. Então, se ele pode se auto-exportar, ele está com RP, está lá no início da banda, quem vai procurar um RP no início da banda? Se ele se exportar, ele teria uma chance que ele talvez não tivesse. Então, eu acho mais justo isso. Isso também é uma evolução tecnológica em relação ao que a gente tinha no passado. A grande vantagem do log no computador é que ele te dá o que falta, né?
Isso, para mim, antigamente era tudo você tinha que fazer planilhas e planilhas de papel para você saber onde é que você tinha um multiplicador, onde é que não tinha. Hoje você tem tudo ali, né? Vem, diz qual é a banda que você já tem aquele país, qual é a banda que o país precisa, facilita para você pegar aquele cara e levar ele para outras bandas, trocar de banda para ganhar um multiplicador outra banda. Então, eu acho que assim, ó, toda a evolução tecnológica, na minha visão, ela é bem-vinda. Né? E a gente tem que democratizar. Eu acho que as antenas não evoluíram muito. Evoluiu foi talvez o conceito de usar as antenas. Né? Antena de ar, e meu Deus, quantas antenas de ar? Então, eu acho que assim, esse conceito do sinal distribuído, isso foram conceitos que foram o quê? Adaptações ao que já existia. Eu acho que isso sim é uma evolução interessante. Tá? Mas na parte de computação e nessa parte, a gente usar a internet como ferramenta a nosso favor, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a internet, quem é mais leigo, vamos dizer, em relação ao radioamadorismo, pensa assim, né? Mas, poxa, com a internet precisa ter radioamador, é uma coisa completamente diferente da outra, né? É a mesma coisa o seguinte, né? Se tem carro, para que pode ter moto, né? Ou bicicleta, se pode ter carro confortável. Tem gente que ama moto, tem gente que ama bicicleta, então eu acho que cada um no seu quadrado. Eu acho que a gente tem que pegar a tecnologia que cresceu dentro do ciclismo e usar tudo. A que cresceu dentro do carro, usar o carro, e a que cresceu dentro do rádio, usar o rádio. Essa é a minha visão. Ok, mais algum colega? Bom. Sérgio, só 4 minutos. Sérgio, nós temos aí praticamente 3 softwares gratuitos para fazer podcast. O MindMind, o VSLore e o 5Mind. Tem outros, mas todos são pagos, né? Desses 3, tu tens alguma experiência, vasta experiência. Qual é a tua indicaria? O DXO, disparado, para mim, o melhor de todos os programas atualmente, e free. Eu era fã do Intest, o Intest é pago, eu sempre usei o Intest, e aí quando saiu o DXO, que é uma cópia de do Intest, o DXO para mim é disparadamente o melhor blog de todos, inclusive para usar em rede. Tá? Eu tenho só pouquíssima experiência com o InMM, tá? Sei que é um software bom também, mas sei que também tem problema quando utilizar em rede. Não sei se isso melhorou ou não, mas é uma grande crise. O DXO não tem. Para mim, o melhor programa que acontece é aquele que você está acostumado a usar. Né? Bom, esse aí. Mas para quem for começar, eu acho que ele é muito mais didático do que o InMM. Obrigado, Sérgio. Temos só 3 minutos. Mais uma pergunta final? Eu tenho uma colocação. Passar aqui, estou aparecendo na câmera. Voltando à parte que o Daniel perguntou, dos vlogs, eu, no meu pensamento particular, como Papai 3 que Ninja Mike, na minha filosofia como diretor da Lab, tanto sempre como diretor desde 2010, né, alguns hiatos aí, mas 2010 para cá, como presidente em 18 e 19, agora nessa gestão de 3 anos até o final de 2027, a minha filosofia sempre foi de incentivar os novos, colocar gente nova sempre, cada congresso, puxa o cara, mais um, você tem do meu lado. Por incrível que parível, vocês não vão acreditar, semana passada, na sede da Lab, 3 colegas estavam lá visitando, sentaram na administração, fizeram seus primeiros contatos em HF, a banda de 10 metros. O cara é novato, porque só agora? Não, um colega desse tinha 10 anos de rádio e não tinha feito o contato de HF. Ele ficou maravilhado. A gente tem aquele cartão que a série preenche, né, com os dados do VMT. Ele disse, não, preenche aqui, ele já deu os cartão para ele, já remeteu, então ele quer fazer um teste agora. Então, logo, quando entregar, que o Daniel perguntou ali, quando entregar ele automaticamente, perde a chance, porque também, por incrível que pareça, esse ano no Farroupilha, teve colega que entrou, eu não sei participar, eu mostrei, eu não sei, não, pega uma folha de papel, tu anota esses dados que são os fundamentais, né, o que não pode perder, e eu vou fazer o log para ti. E se o log for automaticamente, tu vai perder esses caras. São poucos, são 1, 2 por cada conversa, mas sempre tem alguém novato que aparece. Estou vendo que o tempo está esgotando.
eu agradeço, Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Toledo organizou, te convidou e tu correu aí para juntos de nós aqui, todos nós gostamos muito. Agradeço imensamente pela participação. Obrigado, um abraço a todos. Uma satisfação. Obrigado, Sérgio. A gente sabe que tu